Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui louvando o nome do Senhor por termos mais uma oportunidade de meditarmos um pouco mais na sua palavra. E o texto de hoje, irmãos, que nós iremos meditar é o texto de João, capítulo 17, onde nós estaremos trazendo algumas argumentações, apresentando alguns princípios dentro da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Então, desde já, eu convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias em João, capítulo 17, e de forma introdutória nós estaremos lendo dos versículos de 1 até o versículo 5. João, capítulo 17, dos versículos de 1 até versículo 5. Pois assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me ao Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Vamos orar, irmãos, neste momento. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor para primeiramente te agradecer pela nossa vida e pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque através da obra do seu Filho Jesus Cristo, o Senhor pôde nos dar a vida. E por meio da fé, nós temos a certeza de que estaremos nos céus por toda a eternidade, graças à justificação e remissão que o seu Filho proporcionou a cada um de nós. Eu peço ao Senhor, amado Deus, para que venha falar aos nossos corações, para que possa apresentar-nos princípios e mandamentos importantes que aqui estão descritos na Tua Palavra. Que por sua vez o Senhor possa nos fortalecer e animar, trazer esperança aos nossos corações com relação ao reino eterno e ao mesmo tempo a falar ao coração daqueles que infelizmente ainda estão em trevas, aqueles que continuam endurecidos em seus corações, rejeitando a salvação que somente o Senhor Jesus Cristo pode lhes dar. Eu peço a Deus para que através dessa palavra o Senhor possa usar o teu Espírito para convencê-los do pecado e do juízo, mas do grandioso amor de Deus. E essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, o texto de João, capítulo 17, é um texto muito conhecido, né? Até porque ela contém essa oração fantástica e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. De fato, o Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa que orou muito. Durante o seu tempo aqui na Terra, as narrativas do Evangelho, elas trazem a ideia de que Jesus, ele gastou, na verdade, ele dedicou muito tempo em oração. Jesus ele fez inúmeras orações intercessórias, como nós veremos daqui a pouco, onde ele intercede por seus discípulos e por aqueles que necessitam. Ele também fez algumas orações instrutivas, como a famosa oração do Pai Nosso, onde ele ensinou os seus discípulos a orar, mas ele também orou em seu próprio favor, onde ele buscou a ajuda de Deus, os conselhos de Deus, a orientação de Deus para poder cumprir a sua vontade. E talvez a oração mais clara nesse sentido seja a oração que ele fez no Getsemane, diante da angustiante realidade da cruz. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é um grande exemplo para nós de pessoas que dedicaram sua vida em oração. E nessa oração, em especial, no capítulo 17 de João, nós podemos ver outras motivações espirituais do porquê Jesus orava. Jesus orava para poder demonstrar a sua profunda intimidade com Deus. Ao mesmo tempo, Jesus orava em vista ao seu amor incondicional por seus discípulos. E é baseado nessas duas ideias principais que nós iremos fundamentar os nossos argumentos hoje à noite. Mas antes mesmo que nós possamos tratar da intercessão de Jesus por seus discípulos, nós iremos tratar da realidade ou da necessidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque em primeiro momento, o Senhor Jesus Cristo ele ora por si mesmo. Ele pede para que Deus o glorifique, para que ele, por sua vez, possa glorificar ao Pai. E essa é a primeira verdade que nós iremos tratar baseado no versículo 1. Pois diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Meus irmãos, glorificar o Pai é o propósito primário da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Desde os milagres até a sua crucificação,
Tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez era para glorificar o nome de Deus. Jesus, na verdade, nos mostrou como nós podemos ter uma vida que glorifica a Deus. Até porque este é o propósito pelo qual nós fomos criados. Porque baseado, por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele de fato glorificou a Deus durante o período do seu ministério. Ele glorificou a Deus diante dos homens. E nesse texto, nessa oração de João capítulo 17, ele acaba apresentando para nós algumas indicações de como ele pôde glorificar o Senhor. A primeira delas, irmãos, é que Jesus glorificou a Deus assegurando a vida eterna àqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Jesus glorificou a Deus, assegurando a vida eterna àqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Veja comigo os versículos 2 e 3. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor Jesus Cristo, ele glorificou a Deus, assegurando a vida eterna àqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Toda a autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra. Isso nós podemos ver nas suas próprias palavras em Mateus capítulo 28, no versículo 19. E certamente essa autoridade, irmãos, ela pôde ser percebida por nós através das narrativas do Evangelho, onde nós vemos o Senhor Jesus Cristo claramente exercendo a sua autoridade sobre homens, sobre demônios, sobre animais, sobre plantas, sobre o céu, sobre o mar, sobre a terra. Mas a autoridade citada por Cristo nessa oração, irmãos, ela possui um aspecto bem específico, porque ela trata exatamente da realidade dele como Salvador do mundo. Ou seja, Deus lhe deu autoridade para que ele pudesse salvar a humanidade. E essa autoridade que Deus lhe concedeu, ele não deu a nenhum outro, porque somente o Senhor Jesus Cristo, ele tem a palavra da vida eterna. O que faz dele, obviamente, o único caminho, a única verdade, o único que pode nos dar a vida e nos fazer se aproximar de Deus novamente. Porém, de acordo com a própria indicação do Senhor Jesus Cristo, mesmo que ele seja o Salvador da humanidade, nem todos serão salvos. Porque há uma indicação aqui de que chegará até Cristo ou depositará sua fé em Cristo apenas aqueles a quem Deus escolheu. Porque pelo caminho estreito, irmãos, somente passarão aqueles que Deus soberanamente escolheu para a salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive, ele já havia esclarecido essa questão da eleição. Ele havia esclarecido essa vontade soberana de Deus de salvar alguns. Por exemplo, abra sua Bíblia aí no texto de João, capítulo 6, marque aí o texto de João, capítulo 17, mas vá rapidamente comigo em João, capítulo 6, a partir dos versículos 43 a 44. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz. E respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim mesmo se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então perceba aqui que o Senhor Jesus Cristo ele já estava trazendo a indicação aos seus discípulos de que a salvação em si, ela não depende do homem, mas depende unicamente de Deus. Deus é quem salva, Deus é quem escolhe, Deus é que redime e justifica o pecador. E, obviamente, todos aqueles que se chegariam ao Senhor Jesus Cristo, prontos a recebê-lo como Salvador, foram aqueles mesmos que Deus já havia escolhido soberanamente antes da fundação do mundo. E é sobre isso que, principalmente, o apóstolo Paulo vai tratar em muitas das suas cartas. Então, a ideia aqui apresentada por Cristo ela é muito interessante, porque ela traz a ideia de que aqueles que foram soberanamente escolhidos por Deus para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo, eles de alguma forma seriam despertados na ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso, obviamente, por meio da sua palavra. Então, por meio da palavra divina trazida por Cristo, os eleitos de Deus, eles seriam convencidos da verdade, eles seriam despertados pela necessidade do arrependimento, o que, consequentemente, os levaria a depositar a sua fé em Jesus como o único meio de salvação. E claro, isso tudo eles fariam porque reconheceriam que, embora não tivessem visto Deus ainda, em Cristo eles viram Deus. Então, isso, por exemplo, é o que o Senhor Jesus Cristo diz também nos versículos de 45 a 47.
Pois veja comigo aí João, capítulo 6, nos versículos de 45 a 47. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus, ele glorificou a Deus por assegurar a salvação àqueles a quem Deus soberanamente escolheu salvar. Então, a partir do momento que Jesus veio a este mundo, que ele pregou a palavra divina do Senhor, esses mesmos eleitos, aqueles que foram predestinados, eles foram despertados pela fé uma vez e aí acabaram recebendo a salvação em Cristo Jesus, aquilo que antecipadamente havia sido prometido por Deus. Por sua vez, irmãos, Jesus ele glorificou a Deus dando conhecimento de Deus aos homens. Jesus, ele glorificou a Deus dando conhecimento de Deus aos homens. Veja comigo o versículo 3 de João capítulo 17. Volte comigo aí, João capítulo 17, agora no versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, irmãos, é a imagem perfeita de Deus. E nesse sentido, ele não é somente a representação de Deus na terra, mas ele é a personificação do mesmo. João, por exemplo, o autor deste livro, lá no capítulo 1, no versículo 14, ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Paulo, em Colossenses capítulo 1, no versículo 15, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E é a mesma afirmação que o próprio Senhor Jesus Cristo faz para nós em João capítulo 14, no versículo 9. Porque Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, a presença do Senhor Jesus Cristo neste mundo, ele trouxe a nós, seres humanos, a possibilidade de nós conhecermos Deus de uma forma mais pessoal, conhecermos as verdades de Deus de uma forma mais profunda. Até mesmo porque, irmãos, as próprias Sagradas Escrituras declaram que através dos céus, do firmamento, nós podemos conhecer a Deus. Nenhum dos homens, nenhum dos seres humanos pode dizer que não conhece ao Senhor, porque Deus ele se apresenta através até mesmo da sua própria criação. Mas na vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, nós podemos conhecer esse Deus maravilhoso e grandioso de uma forma mais pessoal. É por esse motivo que quando Jesus esteve neste mundo, nós podemos ver claramente o amor de Deus, a sua graça, o seu poder e toda a sua bondade. Então, irmãos, neste sentido, ninguém poderá dizer: nunca conheci a Deus, porque obviamente o conhecimento de Deus nos foi revelado por meio do Senhor Jesus Cristo e, claro, consequentemente por meio da sua palavra. Porque quem conhece a Cristo, conhece a Deus. E quem conhece o Deus verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. E essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz para nós nesse versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nisso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo glorificou o Pai. Porque ao dar conhecimento de Deus aos seres humanos, Jesus acabou concedendo a possibilidade dos pecadores serem salvos. Porque se nós estávamos perdidos em trevas, nós estávamos na nossa ignorância espiritual, sem um conhecimento de Deus, um conhecimento suficiente para que pudéssemos ser redimidos e salvos. Logo, Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, ele abriu essas portas para que nós, pessoas humildes e ignorantes, pudéssemos ter acesso à verdade de Deus, para que, por sua vez, pudéssemos despertar essa fé, claro, através da direção do Senhor, para que assim pudéssemos ser salvos. E aí, pegando essa questão, nós podemos perceber a generosidade e o amor de Jesus. Por quê? Porque lembre-se que Jesus, ele ensinava muito por parábolas. E certamente essas parábolas, irmãos, era para facilitar o entendimento daqueles humildes judeus que eram ignorantes em seus raciocínios e pensamentos. Então, quando Jesus conta essas pequenas histórias, apresenta essas ilustrações, era para abrir caminho para que essas pessoas pudessem realmente compreender a verdade, compreender o verdadeiro Deus e, por sua vez, o seu Filho Jesus Cristo, que é aquele que Deus enviou ao mundo para que pudesse o salvar. E isso certamente é o que ele tem feito ainda nos dias de hoje. Porque através do conhecimento de Cristo,
através da sua palavra, através das mensagens do Senhor, através do seu evangelho, nós podemos conhecer a Deus. E somente não conhecem a Deus aqueles que infelizmente ainda continuam incrédulos em seus corações, continuam rejeitando a boa palavra do Senhor e o seu Filho. E claro, isso certamente os levará à perdição. E isso nos leva à terceira forma pela qual o Senhor Jesus Cristo glorificou a Deus. Então, apenas repetindo aí para os irmãos gravarem, tá bom? Jesus, ele glorificou ao Pai, assegurando a vida eterna àqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Por sua vez, Jesus, ele glorificou a Deus, dando conhecimento de Deus aos homens. E claro, Jesus glorificou a Deus por ter consumado a obra que lhe foi confiada. E isso é o que ele afirma para nós no versículo 4. João capítulo 17, agora no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Meus irmãos, Jesus, ele não somente glorificou o nome de Deus, mas ele levou muitas outras pessoas a glorificar o seu nome. Até porque, através dos inúmeros milagres e sinais que foram realizados pelo Senhor Jesus Cristo durante o período que ele esteve aqui na terra, as pessoas realmente puderam dar glórias a Deus, em vista a tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas a glória em questão, que está sendo apresentada e argumentada por Cristo aqui, ela está relacionada ao cumprimento da sua missão, bem esclarecida por Cristo a partir do versículo 6. Pois veja comigo o versículo de 6 a 8. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens. E aí, mais uma vez, pegando aquela ideia de dar o conhecimento de Deus, revelar o Senhor Deus aos homens, que me deste deste mundo. E aí traz a ideia também ligada à questão da eleição. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Jesus, ele manifestou ou revelou o nome de Deus aos eleitos. Ele os levou à obediência por meio da sua palavra. Ele os convenceu por meio da verdade. E foi justamente por esse motivo que eles creram que Jesus foi enviado por Deus a este mundo para que pudesse ser salvo por ele. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo fez, o que está, na verdade, apresentando nesse versículo, é a consumação da sua obra na cruz. Porque certamente isso envolve tanto o período do seu ministério, isso envolve a sua prisão, isso envolve a sua crucificação, isso envolve o seu sepultamento e certamente isso envolve também a sua ressurreição. Então, ao consumar a sua obra na cruz, o Senhor Jesus Cristo assegurou não somente a salvação dos eleitos, aqueles que Deus havia predestinado para a salvação, mas ele também proporcionou a ressurreição futura, que dará a todos os salvos a vida eterna, cumprindo assim o plano eterno de Deus. Então, o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo é que ele estava glorificando a Deus, por enfim ter cumprido a missão, cumprido o plano que Deus e ele haviam predestinado, haviam feito desde os tempos antigos, antes da criação do mundo. E aqueles mesmo a quem ele predestinou no futuro que seriam salvos, agora estavam vendo a salvação de forma literal, porque o Senhor Jesus Cristo havia vindo a este mundo, havia entregue a sua vida pelos pecadores e, por sua vez, havia garantido ou assegurado a salvação. Então, irmãos, foi dessa forma, ou pelo menos algumas dessas formas, que o Senhor Jesus Cristo glorificou a Deus Pai, que ele glorificou ao Deus Todo-Poderoso. E claro, por estar certo que havia cumprido a sua missão, que havia completado a sua obra, veja o pedido que ele faz no versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Jesus, neste momento, ele pede ao Pai para reaver a sua glória. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Meus irmãos, Jesus ele estava pronto a reassumir a sua posição exaltada no céu, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Essa mesma posição que ele abdicou temporariamente para que pudesse vir a este mundo em figura de homem.
E no cumprimento da sua missão, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, de acordo com o contexto bíblico, ele recuperou essa posição quando ascendeu aos céus e, de forma vitoriosa, com seu corpo ressurreto, foi mais uma vez instituído por Deus como a maior autoridade sobre os céus e sobre a terra. E claro, o apóstolo João, lá em Apocalipse, já no capítulo 1, ele traz essa imagem do Senhor Jesus Cristo glorificado em toda a sua majestade, em todo o seu poder e autoridade. E certamente, irmãos, isso nos traz grandes esperanças, porque é assim que nós veremos o Senhor Jesus Cristo quando ele vier nos buscar. Quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar para a nuvem, na ocasião do arrebatamento, ou até mesmo se antes disso nós partirmos deste mundo, é dessa forma que nós veremos a Jesus. Jesus glorificado, em todo o seu poder, autoridade e majestade, porque ele já venceu. Ele venceu a morte, ele venceu seus inimigos, e neste momento ele reina sobre os céus e sobre a terra, e sobre todos e sobre tudo. Então, meus irmãos, Deus foi glorificado na vida do Senhor Jesus Cristo, na obra que ele realizou, em tudo aquilo que ele fez. Deus foi glorificado. Pois bem, já a partir do versículo 9, o Senhor Jesus Cristo ele volta a sua atenção agora para os seus discípulos, pois ele passa a orar pelos seus discípulos. E o primeiro pedido que ele faz, irmãos, em favor dos seus discípulos, era para que Deus os guardasse. Veja comigo os versículos de 9 a 11. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Meus irmãos, a intercessão do Senhor Jesus Cristo pelos seus discípulos neste momento era mais do que necessária. Porque, consciente da sua partida para os céus, o Senhor Jesus Cristo também era ciente das inúmeras lutas e dificuldades que os seus discípulos iriam passar na ocasião da sua ida até os céus, ou particularmente na questão da sua ausência temporária. E de alguma forma, ele já havia tentado preparar o coração dos seus discípulos com relação a esses desafios, a essas lutas que eles iriam enfrentar. Por exemplo, em João capítulo 15, no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, ele disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim." Então, irmãos, Jesus sabia que os seus discípulos seriam perseguidos e odiados. Jesus ele sabia que eles estariam, por causa da sua fragilidade, propensos a cair em tentações. E ele também sabia que o inimigo iria os assediar implacavelmente, o que certamente pode ser visto por nós através principalmente do livro de Atos. E por esse mesmo motivo que ele rogou ao Pai para que os seus amados discípulos pudessem permanecer seguros na sua presença. E essa é a mesma intercessão que o Senhor Jesus Cristo continua fazendo por cada um de nós, os seus filhos, os seus servos, aqueles que foram salvos. Porque, por exemplo, como afirma o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, nos versículos de 14 a 16, Jesus, Filho de Deus, como grande sacerdote, ele penetrou os céus para que nós conservemos firmes a nossa confissão, uma vez que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E é justamente por saber que Jesus, neste momento, estando ao lado de Deus, intercedendo por nós, que nós temos a confiança de chegar junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, nós temos a confiança que estaremos sendo guardados por Deus, porque neste momento o Senhor Jesus Cristo está nos céus, intercedendo por nós. Ele está zelando pelas nossas vidas, ele está pedindo ao Pai para que nos proteja. E nós realmente temos que ter confiança nisso. Primeiro, porque de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos a Deus. Este foi o argumento que ele utilizou no versículo 9, quando disse: "Pai, eu rogo por eles porque são teus." Ou seja, nós pertencemos ao Senhor. E é por esse motivo que nós devemos nos sentir seguros, porque nós somos propriedade de Deus. A ideia aqui
é de fato de uma propriedade. Tanto é que em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, Pedro diz que nós pertencemos a uma raça eleita, a um sacerdócio real, a uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso, irmãos, remete não somente ao sentido da criação, por Deus ter nos criado, Ele é o nosso dono, nós somos propriedades dele porque nós fomos criados por Ele, mas a ideia aqui é um pouco mais profunda, porque ela trata também do fato de nós termos sido comprados por Deus mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. E de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,20, este foi o alto preço que o Senhor Jesus Cristo teve que pagar para que nós pudéssemos pertencer a Deus. Então, a argumentação de Jesus a essas alturas, irmãos, era que na ausência dele, o Senhor Deus pudesse demonstrar por eles, pelos seus discípulos, o mesmo cuidado e zelo que Jesus demonstrou por seus discípulos enquanto esteve na terra. Este, por sinal, é o argumento que ele utiliza nos versículos de 12 a 13. Veja comigo, os versículos de 12 a 13. Diz assim: quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E ainda o versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Irmãos, isso me fez lembrar de uma história, por exemplo, até mesmo para esclarecer um pouco do que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer. Eu me lembro que quando eu era pequeno, junto com meus irmãos, eu me lembro que minha mãe saiu, não me lembro agora por que motivo foi, acredito que tenha sido para trabalhar. E claro, ela não poderia deixar os seus filhos pequenos em casa. Então ela teve a ideia de chamar uma conhecida dela, creio eu, que naquela época era uma amiga dela muito próxima, para poder cuidar de nós. É interessante que quando essa mulher chegou em casa, ela demonstrou tanto carinho e atenção por nós, mas quando a minha mãe saiu, na ausência de minha mãe, essa mulher não demonstrou realmente muito zelo, muito cuidado, ela não demonstrou muita atenção, nem mesmo muito amor, que certamente era aquilo que minha mãe esperava. E isso, de alguma forma, irmãos, ela traz uma realidade do que está acontecendo aqui nesse texto. Daquilo que, na verdade, era a intenção do Senhor Jesus Cristo ao pedir para que Deus os guardasse. Porque, meus irmãos, todo pai, quando entrega o seu filho sobre a tutela de alguém, ele espera que esse tutor venha cuidar do seu filho da mesma forma como o pai cuidaria. Demonstrando o mesmo amor, demonstrando o mesmo zelo, demonstrando a mesma atenção, protegendo, até mesmo por entender que eles são indefesos e precisam de ajuda. Quando você entrega o seu filho para que alguém possa cuidar, essa é a intenção que você tem no seu coração. Pelo menos esse é o desejo e expectativa que você cria em vista ao cuidado dos seus filhos. Então, de certa forma, era o que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, estava tentando falar para Deus. A intenção dele era que ao subir para os céus, o Senhor Deus Todo-Poderoso pudesse cuidar dos seus discípulos da mesma forma zelosa como ele cuidou durante o tempo que estava aqui na terra. E nós podemos perceber que Deus ele cumpriu essa orientação, ele na verdade atendeu o pedido do Senhor Jesus Cristo. Até porque antes mesmo desse pedido que o Senhor Jesus Cristo fez, em João capítulo 16, ele apresenta o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que é aquele mesmo que de certa forma veio a este mundo para poder suprir essa necessidade de Cristo no coração dos seus discípulos. E nós sabemos, através da palavra de Deus, que esse Espírito Consolador, ele veio para cuidar dos filhos de Deus. Ele veio para cuidar dos discípulos, da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo cuidou, demonstrando o mesmo zelo, amor, proteção e, claro, o que é confirmado também pelas Sagradas Escrituras. Por exemplo, veja comigo aí o texto de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, os versículos de 26 a 27. Pois ao falar do Espírito, irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz a seguinte verdade. Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. Pois ele diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, por sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus
é que ele intercede pelos santos. Então perceba que Jesus ele estava pedindo a Deus: Senhor, guarda-os, proteja, porque eu estou subindo para os céus. Não permita que eles venham se perder. E claro, já dentro do plano eterno, Deus havia estabelecido que na subida de Cristo até os céus, para receber a sua exaltação, para reaver a sua autoridade, ele enviaria o Espírito Santo a este mundo para poder suprir essa necessidade no coração dos discípulos. E perceba, irmãos, que Paulo é muito claro aqui, ao dizer que o Espírito neste momento está intercedendo por cada um de nós, segundo a vontade de Deus. Obviamente, Deus respondeu à oração do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo ele foi atendido neste pedido especial. Tanto é que nós devemos lembrar que este é o mesmo Espírito que nos uniu a Deus, é o mesmo Espírito que nos uniu ao seu Filho Jesus Cristo, ao corpo de Jesus, e este é o mesmo Espírito que nos selou e nos batizou no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na sua igreja, nos assegurando a certeza plena da nossa salvação. E é nisso que nós temos a garantia dada por Deus, que nós estaremos guardados para sempre no Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo e através da intercessão do Espírito. Por sua vez, irmãos, o segundo pedido em favor dos discípulos era para que Deus os santificasse por meio da sua palavra. Veja comigo os versículos de 14 a 19. Versículos de 14 a 19. Diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus, ele pediu ao Pai para que guardasse os seus discípulos. Por sua vez, ele pede ao Pai para que possa os santificar por meio da sua palavra. Aqui, irmãos, está em vista o processo de consagração e santificação do crente, o que é caracterizado principalmente pela separação do mundo, tanto da sua influência quanto das suas práticas. Nesse sentido, a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos, de modo que nós não voltemos para as trevas do pecado. E é justamente por manter e zelar essa separação que nós seremos odiados pelo mundo, porque todos aqueles que vivem na prática do mal aborrecem a luz. E isso é o que o Senhor Jesus Cristo está declarando, ao dizer que nós seríamos odiados neste mundo da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo foi odiado. É interessante que esse ódio que o mundo possui por nós, irmãos, está principalmente relacionado à questão da nossa prática, né? A questão do nosso hábito. Porque uma vez que nós não concordamos com as suas práticas malignas, uma vez que nós tentamos ser diferentes, ou até mesmo como eles tentam dizer, né, está querendo ser santo demais, não. Esse é o nosso objetivo de vida. É para isso que nós nascemos de novo, para viver conforme a vontade de Deus. Não entregue os nossos prazeres e vontades, mas unicamente para poder atender à vontade do Senhor. E é por esse motivo que nós iremos acabar sendo odiados. E eu gosto muito da afirmação que alguns servos de Deus fazem, até mesmo alguns pastores, quando diz que se você não estiver sendo odiado por esse mundo é porque tem alguma coisa errada. E eu sou tendencioso a concordar com essa afirmação. Se você, como salvo em Jesus, você não está sendo odiado por alguém, se você não está sendo perseguido, se você não está sendo desprezado por alguém por causa da sua fé, comece a sondar se tem alguma coisa errada aí, tá bom? Porque o mundo odeia a luz, e se você é a luz, certamente eles irão te odiar. A palavra de Deus, nós devemos entender que é essencial para a manutenção da nossa santidade. Seja porque ela nos traz a prevenção e proteção contra o pecado, e aí, claro, me lembro do texto de Salmo 119, quando o salmista diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, mas também porque, por meio da obediência a essa mesma palavra, que nós conseguimos identificar aqueles que realmente pertencem ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo afirma neste versículo que aqueles que lhe pertencem, eles não são deste mundo, ou seja, eles são estrangeiros, assim também como o Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. E se os pecadores deste mundo eles podem ser percebidos por meio das práticas mundanas, os embaixadores dos céus, os servos de Deus, os filhos da luz, eles devem ser reconhecidos por meio da sua obediência à palavra de Deus.
Até porque, como também aplicado por Cristo, pelos frutos conhecereis as árvores. E aqui, mais uma vez, é importante nós fazer uma sondagem, né? Se nós estamos de fato praticando e obedecendo a palavra de Deus de modo que as pessoas possam reconhecer em nós servos do Senhor. Se estamos sendo identificados como os discípulos de Cristo, como aqueles que têm uma imagem e semelhança ao Senhor Jesus Cristo, nas suas práticas, nos seus hábitos, no seu falar, no seu proceder. Então, meus irmãos, é dessa forma que nós seremos reconhecidos como salvos. Não basta apenas dizer que é crente, mas nós temos que mostrar como crente vive de uma forma muito prática. Por esse motivo, que o pedido do Senhor Jesus Cristo se torna importante para nós nesse sentido. Porque uma vez que nós ainda habitamos neste mundo, nós estamos propensos, por causa da nossa da natureza pecaminosa, por causa da influência da nossa natureza pecaminosa, a voltar para a lama do pecado, a ceder às tentações de nossa carne, a se iludir com as riquezas e prazeres deste mundo. Porém, como filhos de Deus, nós devemos entender a seguinte verdade, que nós, uma vez que depositamos a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós fomos consagrados ao Senhor. É por esse motivo que nós estamos separados para o seu serviço. Nós estamos separados para o uso de Deus, prontos a fazer a sua perfeita vontade, a doar-se voluntariamente ao seu serviço como Cristo fez. E certamente, ao nos dedicarmos dessa forma à palavra do Senhor, nós não estaremos longe de conseguirmos alcançar o nosso objetivo de vida, que é se santificar e ser santo como Deus é santo. E isso, obviamente, trata da questão da santidade de forma progressiva. Então, ao longo de toda a sua vida, a ideia é que nós iremos ser santificados por Deus por meio da sua palavra. Por esse motivo, que é tão importante, meus irmãos, que nós venhamos a dedicar tempo à palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a verdade. É por meio da palavra de Deus que nós somos orientados e exortados, que nós somos encaminhados, que nós também venhamos a consultar a palavra de Deus como forma de prevenção, porque aqui Deus ele deixa de uma forma muito clara aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe desagrada. Então, se você quiser estar unido a Cristo nos seus hábitos, nas suas práticas, se você quer ser santo como o Senhor foi, assim como Ele mesmo nos ordena, você precisa mais do que nunca se santificar na palavra do Senhor. Então, Jesus ora por si mesmo, ele apresenta os motivos a forma pela qual ele glorificou a Deus. Uma vez a obra consumada, ele pede para que Deus restitua a glória que ele tinha e o que já foi concedido pelo Senhor. Ele dedica o tempo em intercessão pelos seus discípulos, pedindo para que Deus os guardasse, pedindo para que Deus os santificasse. Mas a oração de Jesus a essas alturas ainda não terminou, porque no trecho final de João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo agora ele passa a orar por aqueles que ainda viriam crer. Veja comigo os versículos de 20 a 26. João capítulo 17, dos versículos de 20 a 26. Diz assim, irmãos, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E é como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E aí no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus, neste momento, ele está orando por aqueles que ainda viriam a crer. Nesses versículos, irmãos, Jesus estaria orando por aqueles que iriam futuramente compor a sua igreja, o corpo de Cristo. Todos aqueles que creram em Jesus, desde o estabelecimento da igreja até os dias atuais, e ainda aqueles que irão perdurar até a vinda de Cristo, eles fazem e estão inclusos
dentro dessa oração que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. E ao pensar sobre isso é maravilhoso. Pensar que antes mesmo que eu pudesse conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha orado por mim. E provavelmente essa é a mesma realidade com relação a você, meu irmão em Cristo. Porque Jesus ele já sabia que você seria dele. Jesus ele já havia ali escolhido antes da fundação do mundo. E neste momento a oração que ele está fazendo também era por você. E eu espero que nessa noite, aquele que está me ouvindo, que ainda não creu em Jesus, também possa fazer parte dessa oração. Eu espero que Deus possa ter lhe escolhido para a salvação. Eu espero que ao ouvir essa palavra, a sua fé venha a ser despertada, de modo que você possa crer no Evangelho, de modo que você possa se arrepender dos seus pecados, de modo que você, de uma vez por todas, possa reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal. E aqui nós podemos perceber que Jesus ele nos amou antes mesmo que nós pudéssemos viver e conhecê-lo. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele demonstra um amor aqui grandioso, imensurável. E talvez o amor que eu possa aproximar a ideia, ou trazer uma imagem ilustrativa da forma como o Senhor Jesus Cristo nos amou, talvez seja a realidade de uma mãe e de um pai que ainda não conhecendo o seu filho, já o ama desde o ventre materno. Porque ele sabe que um dia estará em seus braços e que viverá para sempre ao seu lado e que principalmente lhe pertence. Então um pai e uma mãe não necessariamente precisam esperar ver o filho para que possa o amar. Na verdade, ele ama desde o momento em que sabe que o filho está vindo, né? Que o filho está sendo gerado. E esse é o amor de Cristo por seus discípulos. Esse é o amor de Cristo por mim. Este é o amor que Jesus demonstrou por você, meu caro irmão em Cristo. E certamente este é o mesmo amor que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando por todos aqueles que vão crer no seu nome, por todos aqueles que serão ligados e reunidos nos céus através da sua salvação. E eu espero, realmente, que até o final desse culto, até o final dessa mensagem, você já possa estar convencido de que não há nenhum outro meio, não há uma outra forma de você chegar aos céus, de você receber essas promessas, se não crer no Senhor Jesus Cristo. E o desejo de Cristo é exatamente esse, que um dia todos aqueles que creram, ele possa reunir em sua presença, assim como ele mesmo afirma no versículo 21, pois ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E que alegria, irmãos, será para nós, quando nós estivermos reunidos com o Senhor Jesus Cristo nos céus, ao lado dos nossos irmãos, celebrando e exaltando o nosso Deus, para poder ali agradecer pela imensa salvação que ele nos proporcionou. E é interessante a forma como o Senhor Jesus Cristo apresenta o versículo 24, porque ele diz o seguinte, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque amastes antes da fundação do mundo. Aqui nós temos duas colocações bem interessantes. A primeira, ela está remetida à ideia que o Senhor Jesus Cristo traz para nós lá em João capítulo 14. Porque em João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo, em vista da sua partida para os céus, ele já se prontificou a confortar o coração dos seus discípulos, dizendo que brevemente eles estariam também com ele. E ele diz o seguinte, João capítulo 14, dos versículos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Neste momento, o Senhor Jesus Cristo está exaltado nos céus. Ele está em plena construção, em plena atividade das casas, das moradas, onde nós, os salvos, redimidos e justificados em Jesus, iremos habitar para todo sempre. Então, irmãos, a promessa de Cristo é que brevemente nós estaremos ocupando esses lugares. Se você creu em Jesus, essa é a promessa que você deve guardar no seu coração. Que brevemente, na ocasião da vinda de Cristo, você estará nos céus, residindo, morando, exatamente no mesmo lugar onde Cristo está. Por sua vez, é interessante que Jesus, o desejo que ele apresenta nesse versículo 24, é que nós pudéssemos chegar até onde ele está, para que nós pudéssemos vê-lo da forma como ele é, em sua forma glorificada. E claro, nós tivemos nas Escrituras alguns privilegiados, né?
que puderam ver o Senhor Jesus Cristo transformado na sua visão gloriosa. Mas nós também teremos esse privilégio. Não foi apenas João, Tiago ou Pedro que viram Jesus glorificado, porque nós também o veremos. Se nós cremos em Jesus, se você creu em Jesus, assim como eu criei, você pode também ter a certeza que, através dos seus próprios olhos, você verá a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, que promessas maravilhosas nós temos diante desse texto. Veja que pedidos maravilhosos que o Senhor Jesus Cristo está apresentando em favor daqueles que ainda viriam crer. E certamente a afirmação do Senhor Jesus Cristo final demonstra todo o seu amor e todo o valor que ele dedica àqueles que ainda irão crer. Porque nos versículos de 25 a 26, ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus veio a este mundo. Ele deu o conhecimento de Deus aos pecadores. Os pecadores que foram eleitos por Deus despertaram a sua fé e reconheceram Jesus como Filho de Deus e o Salvador do mundo. Outros vieram. Nós estamos entre esses outros, porque da mesma forma como o Evangelho foi pregado a nós, através do conhecimento de Cristo Jesus, através do conhecimento do Deus verdadeiro, nós depositamos a nossa fé nessa palavra, nessa mensagem, e por esse motivo fomos salvos. Mas o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma como ele está dizendo aqui, ele continua revelando e apresentando o Deus verdadeiro ainda aos pecadores, para que esses mesmos pecadores que já foram eleitos e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, possam enfim despertar essa fé, para que possam se unir a nós, para que possamos subir juntos para os céus na ocasião da vinda de Jesus. E certamente aqueles que creram em Deus estarão para sempre guardados e protegidos na sua presença, e principalmente estarão sendo consolados pelo seu grandioso amor. Porque este é o pedido final de Jesus, para que nós possamos ter o amor de Deus, ou receber o amor de Deus, da mesma forma como ele recebeu. E aí, claro, lembrando os versículos bíblicos, né? Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca perderemos o amor de Deus, porque assim como Paulo bem nos explica no texto de Romanos, capítulo 8, lá no final, vamos ver para a gente finalizar essa mensagem, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 37, vamos ler, na verdade, a partir do versículo 36, me desculpe. Romanos capítulo 8, versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus orou por si mesmo. Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus orou por aqueles que ainda viriam crer. E eu espero que você faça parte dessa oração. Vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos a Deus para que o Senhor continue falando aos corações. Que nós, como salvos em Jesus Cristo, possamos continuar guardando a firme promessa de que brevemente estaremos ao teu lado, para despertar, ó Deus, a alegria em nossos corações que nunca neste mundo sentiríamos, porque as coisas que nos aguardam nos céus, elas não podem ser comparadas. Por sua vez, eu peço para que o Senhor, através do teu Espírito, possa convencer os pecadores, que eles possam, ó Deus, se aperceber que não tem um outro jeito, que não tem um outro meio, que não tem um outro Salvador, senão o Senhor, porque apenas ao Senhor foi dada essa autoridade de salvar os homens. Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. A minha oração e esperança é que eles possam crer, para que brevemente, como assim falei,
todos nós possamos estar juntos na tua presença. Essa é a oração que faço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, que Deus abençoe. E eu espero que com essa mensagem de esperança você possa se fortalecer ainda mais para os desafios que ainda virão. E claro, se você, que não é salvo em Jesus Cristo, que ouviu essa mensagem e está pronto a reconhecer o Senhor como Salvador, entre em contato comigo. Peça algumas informações, peça algumas orientações, porque eu estarei sempre pronto e disposto a ajudá-lo a encaminhar ainda mais para próximo do Senhor, tá bom? Então que Deus abençoe, uma ótima semana para todos e até a próxima.